Fala, meus lobos, para quem não me conhece, meu nome é William, sejam muito bem-vindos ao Caderno do Ensino Pessoal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como melhorar a sua interpretação de texto para que você faça o seu concurso militar da forma mais proveitosa possível. Antes de mais nada, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque você vai ficar por dentro de todas as novidades aqui dos concursos militares. Bom, vamos falar sobre a interpretação textual. O que é interpretação? É você entender o texto, basicamente isso, entender aquela parada. Tanto é que tem muita gente que fala que o que mais cai na prova é a interpretação, porque você precisa interpretar todas as questões. Mas quando a gente fala de interpretação de texto, especificamente, a gente está ali lidando com algumas nuances. Por exemplo, a gente tem uma questão que tem um texto lá gigantesco de 52 páginas e aí a gente precisa dizer ali qual que foi a intenção do autor na linha X do parágrafo Y e tudo mais. Bom, eu sei que muitos de vocês têm essa dificuldade, até porque eu tinha muito essa dificuldade quando eu me preparava para o concurso da EPICAR. Então, a primeira técnica, pessoal, que a gente precisa utilizar é a leitura ativa. O que seria isso? É você trabalhar de forma ativa na leitura do texto. Como assim? Se você lê passivamente, é igual a gente rolar o feed lá do Instagram. Aquilo tá vindo de forma passiva. Ou até mesmo assistir uma aula. Assistir um vídeo meu aqui, uma aula, enfim, é muito fácil. Porque você está estudando de forma passiva. Mas quando você estuda de forma ativa, fazendo exercícios e tudo mais, aí é outra parada. Então tem como você ler só para pegar as informações. E quando você chega no final da página, você não sabe nem o que você leu na página, né? Você está pensando em outra coisa. A leitura ativa é você sublinhar as principais ideias, marcar ali, então o autor quer dizer isso, aquilo. Fazer algumas anotações, algumas palavras-chave. A anotação é um pouco mais difícil, principalmente durante as provas, porque tem pouco espaço. Mas principalmente sublinhar as palavras-chave, a circular ali o que o autor está querendo dizer, a intenção real ali do autor, né? Às vezes ele está passando duas visões e apoia mais em uma, ou está passando duas visões que são contrárias e aí no final ele vê um ponto de conexão entre elas. Né? Ou seja, você precisa aí destacar o entendimento e o que está retendo o leitor naquele momento. Às vezes o texto é tão chato que não tem nem o que reter, né? Então, ler informações que são do nosso agrado, ok, show de bola. Mas aquelas informações que são chatinhas, aí é um pouco mais complicado, não é mesmo? Apesar disso ser subjetivo, né, eu posso gostar mais de uma coisa, você gostar mais de outra, a gente consegue perceber, objetivamente falando, que os textos dos concursos militares estão ficando mais alinhados com o que a gente vê no dia a dia. Por exemplo, recentemente na prova da EPICAR foi cobrado uma questão da Wandinha, né, que é aquela série da Netflix, e outras questões aí que cobram um conhecimento que está mais palpável aí pra gente, né? Por exemplo, também conflito entre gerações, a juventude está mais ligada no WhatsApp, está mais ligada aí no celular, e a galera da velha guarda nem tanto, isso aí pode gerar um conflito. Então essas coisas novas, adaptações e tudo mais, então são coisas gostosas de se ler, gostosas de se aprender. Agora, realmente, tem alguns textos literários e tal. Pô, a galera aí que gosta de literatura aí que me perdoe, mas poxa, que coisa que eu tinha dificuldade. Então, principalmente se você tem muita dificuldade, comece com os textos mais tranquilos, comece com os textos que você gosta mais. E é claro, analise o contexto. Analise o contexto daquele texto. Se é um texto jornalístico, se é um texto literário, se é um texto aí acadêmico. Então é interessante você já entender ali, ter um conhecimento prévio do texto. É exatamente isso que a gente está falando. Então se você está lendo aí um texto sobre placas de vídeos de computadores, eu não conheço esse assunto. Eu não faço ideia qual placa de vídeo comprar, qual que é melhor, qual que é pior. Eu não faço ideia. Mas de uma coisa eu sei. Eu sei que eu preciso achar qual que é a ideia que aquele texto está querendo me passar. Se é apenas descrevendo uma placa de vídeo, ou mostrando quais são as melhores, ou mostrando se são úteis ou não, qual que é a ideia principal. Aí faz uma pequena anotaçãozinha, ou até mesmo já sai aí circulando e sublinhando, de forma que a leitura seja ativa, ou seja, você está trabalhando para aquele texto, beleza? É claro que as estruturas são bem importantes,
mas não é o principal. Por que eu digo estruturas? Alguns conectivos, né? De você ali tentar encontrar os conectivos de mas, portanto, porque, enfim, conjunções adverbiais e tudo mais. Entender essa estrutura do texto é interessante, até mesmo porque tem textos aí que são mais informais, né? Que são mais regionais, certo? Que já usam gírias mais do lugar lá em si que eles estão querendo apresentar. Por exemplo, um texto falando sobre o pão de queijo de Minas Gerais. Aí já mostra lá um ai, sou, bom demais da conta, ô trem bom. Então, então, assim, vão ter textos regionalizados, textos aí que vão apresentar gírias, certo? Porém, cabe a você identificar essa estrutura e ver ali o que é uma palavra que você não conhece e o que é uma gíria, por exemplo. Às vezes é só uma gíria e não uma palavra super complexa aí que você não conhece. Bom, pessoal, é claro que além de tudo isso aqui que eu falei para vocês precisam fazer exercícios práticos. Não tem como você melhorar a interpretação apenas lendo textos e sublinhando. Você precisa fazer exercícios práticos, na prática mesmo. Pegar provas anteriores, pegar livros aí de interpretações, etc., para você fazer essa análise do texto, essa compilação e fazer de fato as questões. Se você não exercitar, tem como não, tá? Então, assim, sempre focando na parte ativa. Ai, William, mas eu quero melhorar minha interpretação lendo Harry Potter. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, isso é uma das etapas. Você precisa ler texto que você já tem convivência, mas você precisa ler textos também que você já não tem tanta familiaridade. E tem muita gente que acha que para melhorar a interpretação é só ler. Claro, você vai ter que ler, mas ler é a parte menos importante. A mais importante é você circular, é você aprender, é você estudar de forma ativa, é você fazer exercícios, é você sublinhar o que o texto está pedindo, é você identificar as estruturas, ou seja, de forma ativa e não só ler uma notícia lá do Zap Zap e pronto. Não, tá bom? E é claro que eu vou passar aqui algumas dicas extras para vocês. Pô, pega esse hábito, velho. Pega esse hábito de ler. Tá? Nem que seja uma notícia. William, é bom ler notícia para fazer a redação. Bosta nenhuma, cara. Não precisa de ficar sabendo o que está acontecendo lá no Hamas e tudo mais, lá em Israel e tal, para você fazer uma dissertação argumentativa para falar sobre o perigo do banheiro unissex nas escolas. Você tá entendendo? Você não vai precisar estudar assuntos no momento, coisas mais complexas, para fazer um texto, simplesmente uma redação, que não vai cobrar de você conhecimentos atuais, certo? William, mas pode embasar minha redação. Poder até pode, mas o mais importante é você ler gêneros diferentes, que aí você se acostuma com visões distintas de um mesmo assunto, com opiniões diversas, com a estrutura textual, com estruturas distintas, aí sim você vai se desenvolver mais. Então crie esse hábito, tá? Não só de fazer questões aí de listas de matemática, mas criar o hábito de ler textos distintos. Tente também fazer resumos, ou até mesmo aquelas paráfrases, né? Você fazer alguns resumos aí sobre um texto que você leu, aí você escreve um resumo básico mesmo, você vai estar treinando também para a redação, se o seu concurso cobra essa redação, tá? Então, vai criando esse hábito de ler, de fazer alguns resumos, isso aí também você vai conseguir organizar melhor as suas ideias. Porque na hora que você está fazendo a prova, você não vai fazer um resumo no meio da prova. Você vai ali, tá, eu entendi mais ou menos o que o texto está querendo dizer, beleza, agora vamos para as questões. Mas no dia a dia, vai criando esses resumos, porque vai ficar mais fácil de você organizar posteriormente na sua mente o que o texto está querendo com aquilo, o que ele está querendo informar, quais são os objetivos dele, beleza? Bom, pessoal, essas foram dicas mais gerais, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, mas para um aprofundamento, para uma coisa mais específica aí na interpretação de texto, eu recomendo que vocês entrem para o nosso curso preparatório aqui para a EPICAR. As aulas são ao vivo e você pode tirar todas as suas dúvidas diretamente pelo microfone aqui, ó, com o professor, tá? Então, eu sou professor de matemática, nós temos a nossa querida professora de português aqui, redação, inglês. Então, você pode tirar as dúvidas diretamente com os professores, tá?
durante as aulas que são ao vivo. Então o link está na descrição. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Falou!